Neste vídeo daqui eu vou te mostrar como funcionam as opções de sombreamento e como você pode manipular isso dentro do GIMP. Bom, o GIMP ele é basicamente igual ao Photoshop, né? É claro que ele perde para muita coisa para o Photoshop, porém, com ele você consegue fazer diversas coisas, desde criação de círculo, objetos e tudo mais. O que eu vou fazer basicamente aqui é te mostrar apenas uma forma como você consegue manipular suas imagens quando você tiver aí vários objetos em uma cena e tudo mais. Vou selecionar aqui minha opção de seleção elíptica e vou criar apenas um círculo aqui para a gente poder demonstrar isso. Vou criar esse círculo. Eu posso simplesmente, vir aqui e colocar uma cor. Deixa eu vir aqui nesse azul aqui, por exemplo. Posso clicar e arrastar sobre esse meu círculo aqui que ele vai pintar para mim. Vou basicamente jogar ele para o meio aqui para mim, né? Beleza. Como eu tô com um círculo aqui, geralmente o que a gente faz, né, é criar o que a gente chama de sombreamento para a gente dar sentido a algum objeto que a gente tem na nossa cena. Então eu vou criar uma nova camada aqui, vou dizer que essa camada é sombra. Com o próprio pincel você consegue fazer isso, né? É claro que existem outras formas melhores também. Então, vamos supor que eu quero criar deixa eu usar meu pincel aqui rapidinho. Vamos supor que a gente quer criar um sombreamento nessa parte aqui, né? E o sol, ele vai estar vindo mais ou menos para cá, né? Então, basicamente, a gente precisa criar um sombreamento nesse contorno aqui, nessa área para cá, né? Virado para cá. Porque se ele fosse virado para cá, não ia fazer tanto sentido, porque o sol bate, né? E aí, essa traseira aqui traz o sombreamento justamente para essa posição para cá. Bom, então basicamente aqui na sombra, você pode aumentar aqui o tamanho do pincel. E aqui em ângulo, você pode ir abaixando para você ver... Ângulo não, perdão. Proporção. Você pode mudar aqui para você ver qual seria a melhor forma para você. Ele vai ficando mais oval o seu pincel. Então, se você der um clique aqui, por exemplo, você já consegue começar a pintar essa sua forma. Deixa eu aumentar mais aqui. Eu indico ainda você tirar um pouco desse espaçamento, ó, deixar aqui em 1 mais ou menos. Porque aí ele não vai criar espaçamento entre a sombra que você está criando, né? Então aqui, basicamente, eu vou criar isso daqui. Então eu basicamente criei uma sombra que está justamente pegando nessa área aqui que a gente falou. E como, vamos supor, se na sua composição, o sol ele está vindo dessa área. Você, teoricamente, teria que criar um contorno, uma parte aqui em cima de luz, né? Então vamos supor, eu vou colocar aqui o meu branco. Aqui eu posso mudar, voltar a proporção. E aqui simplesmente dar um clique. Basicamente, a minha esfera está pegando a luz de cima e ele está tendo esse sombreamento aqui embaixo. É claro que meu fundo aqui ele está branco, né? Se eu fosse mudar para preto, por exemplo, você ia ver esse clarão aqui em cima. Para a gente modificar isso, basta a gente clicar sobre nossa camada, botão direito em modo de combinação, a gente coloca em recortar no pano de fundo. Ele não vai surtir efeito aqui porque a gente precisa colocar isso em um grupo de camada. Então, a gente cria um grupo de camada, clicando nessa opçãozinha aqui, e aí a gente sobe com essas nossas camadas para cá. Então, automaticamente, ele vai criar para mim ele vai recortar, né, tudo que tiver nessa camada de cima para de baixo. Beleza, então vou mudar aqui meu fundo novamente. Então a gente tem a nossa imagem de novo. Bom, outras coisas que você pode fazer para deixar as suas imagens mais interessantes é utilizar as opções de degradê. Tá? Então aqui, como a gente tem um círculo, né, assim, o que a gente pode fazer é simplesmente criar o degradê em cima dele. Então a gente vem com o degradê aqui, ó. E aqui em linear a gente muda para radial. E aqui nessa opçãozinha, né? Ele está personalizado ali. Assim que a gente clicar e arrastar, a gente tem duas pontas, né? Aqui a gente poderia colocar um azul mais claro e aqui um azul mais escuro. A gente tem uma esfera um pouco mais interessante aqui dentro do nosso GIMP, né? Então olha só como é que fica muito mais interessante a nossa composição, né? E o nosso sombreamento, é claro, continua a mesma coisa. O que você pode fazer para criar sombras, outros tipos de sombras mais interessantes? Simplesmente criar aqui já uma forma e juntamente com o degradê, você pode clicar e arrastar aqui. E aqui nessa forma aqui, por exemplo, você pode colocar essa ponta aqui, que seria o ponto de impacto aqui do círculo, colocar um preto. E nessa outra forma aqui, eu posso simplesmente colocar um transparente. Basta vir nessa opçãozinha aqui de baixo e colocar em 0. Clica em OK. Automaticamente você pode ir modificando de acordo tá o seu projeto aí. Às vezes você cria assim, você pode também manipular, vindo em filtro, desfocagem e gaussiano. E assim que ele desfocar, ele cria algo mais melhorado aqui para você. Aqui ainda em filtro você tem essa opçãozinha de linear.
Então, basicamente, você pode colocar esse desfoque mais virado para a direção, né? Aqui para cá. Então, vou clicar em OK. Basicamente, ele já criou o meu sombreamento ali atrás, né? Mas eu geralmente gosto de criar mais com pincel, porque aí eu tenho mais controle do que eu estou fazendo. Assim, por exemplo. Beleza? Então, eu vou criar aqui um plano aqui para você ter uma noção mais ou menos. Deixa eu criar mais ou menos aqui assim. Vou só baixar a luminosidade. Então, você tem basicamente isso daqui de composição. Então, é claro que isso aqui é simplesmente um mero exemplo de como você pode criar sombreamento para manipular suas imagens dentro do GIMP. Mas usa esse tutorial para você conseguir aprimorar o máximo das suas criações dentro do GIMP, para sua criação de flyer, para sua criação de manipulação de imagem e tudo mais, tá? Então, meu nome é Litz, eu fico por aqui. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aí no canal para não perder os próximos, beleza? E assim ajudar a essa comunidade aí crescer mais, tá? O GIMP está crescendo aí no Brasil e a gente está precisando de pessoas que realmente entendam do programa para poder estar prestando bom serviço para novos clientes e tudo mais, tá? Então, fico por aqui, até a próxima aí.